Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também e vamos pro vídeo. Richard Rios, né? Esse é o único problema. O Rios ainda não chegou no CT ainda. Os outros 5 jogadores sim estão treinando, inclusive nesse momento é o último treino. O Abel Ferreira jogou o treino para a parte da tarde, exatamente para contar com esses jogadores que disputaram os jogos das eliminatórias. Eles voltaram em voos fretados, o Everton e o Estevão com a seleção brasileira, e nos 3 voos com fisioterapeutas do Palmeiras. Então não é um problema não contar com o Rios, até porque ele jogou os 90 minutos contra o Paraguai, né? Ele jogou, aliás, os 2 jogos o tempo inteiro. Rodagem alta. Né? Rodagem alta. O Palmeiras é o jogador que preocupa nessa volta aí das eliminatórias, dos jogos das eliminatórias, mas ele tem uma força física muito grande, né? Então, é um jogador que a gente pode esperar quinta-feira ele em campo ainda, mesmo jogando os 2 jogos. Fez todo o trabalho de fisioterapia no avião, né? O voo atrasou, como a Lili destacou, é o mesmo voo do Romero. E aí ele não participa do treinamento, mas isso não é o problema, é apenas uma recuperação. Eles concentraram juntos, né, para a final. Exatamente. Interessante. Imagina a conversa no avião. Aliás, se tocar nesse assunto, né? É isso. Aliás, até para o Nicoletti continuar, vamos colocar essa tela. A gente tem uma tela sobre a minutagem dos jogadores de Corinthians e de Palmeiras na data FIFA, mas continue com a informação. A gente vai ver aí, porque dos 6 jogadores que o Palmeiras... que foram chamados do Palmeiras disputar o jogo das eliminatórias, apenas 2 entraram em campo. O Rios, que aí, como o Calçado destacou aqui, uma rodagem alta, jogou os 2 jogos, e o Piquerez, que entrou aos 11 do segundo tempo no jogo lá na Bolívia, né? Os 3 uruguaios também voltaram aí no voo fretado, o Emiliano Martins e o Facundo Torres. Eles não foram usados no primeiro jogo contra a Argentina, nem relacionados eles foram. Agora o Emiliano ficou no banco, o Facundo também foi cortado, porque o Bielsa convocou 38 jogadores aí para esses 2 jogos e apenas o Piquerez foi usado. Então não há problema com os outros jogadores, inclusive todos estão treinando nesse momento na academia de futebol. Aí tem um excesso de minutos para jogar uma final, os outros faltam. Eles não fizeram nada. Eles fizeram aquele treino, seleção. Então, assim, acho que o Abel não vai ter problema para os 4 ali, e o Rios ele vai ter que pensar pro modelo de jogo que ele quer, aquilo que ele está imaginando para a final, porque ele está perdendo a final, se o Rios suporta ou se ele vai direto ou fica no banco. Exatamente, acho que essa aí é a única dúvida que o Palmeiras vai, né? Tem 2 desfalques na defesa, o Marcos Rocha e Gustavo Gomes, né? O Rocha machucou 20 minutos mais ou menos da primeira final, uma contusão muscular. O Mike deve entrar ali, como já entrou durante o primeiro jogo. E o Gustavo Gomes já ficou fora do primeiro jogo da decisão, inclusive na semifinal também não enfrentou o São Paulo. Ele machucou nas quartas de final contra o São Bernardo. Está voltando, já está treinando no campo, mesma situação do Paulinho. Todo mundo pergunta, e o Paulinho? O Paulinho não vai estrear ainda não. Os 2 estão treinando com bola, mas ainda estão fazendo trabalho de fisioterapia e ainda tem que fazer a transição física, o treinamento com os companheiros, não é? Não tem como não te perguntar sobre um nome, né, que traz uma esperança para o torcedor do Palmeiras. Maurício vai para o jogo? Sim, o Maurício vai para o jogo. O Maurício está treinando desde a semana passada. Ele perdeu pouco fisicamente, né? Até conversei lá com o pessoal lá, porque a contusão é no ombro, então ele passa pela operação e já começa rápido a fazer o trabalho físico no campo. Bicicleta, depois logo no campo, bate-bola, ele não pode ter contato. E aí foi liberado para essa transição na semana passada. Ele está treinando desde terça-feira passada, então tem mais de uma semana treinando com os companheiros, já com contato físico, já batendo bola, então fica uma opção até inclusive para jogar de repente no lugar do Rios. Sim. E aí um time mais ofensivo. Usar um pouco mais. Usar um pouco mais, com um volante ali, ele prende o volante, faz dois meias na armação. Ele já usou inclusive esse esquema algumas vezes, já usou o Maurício como falso 9, já usou o Maurício jogando ao lado do centroavante, já usou ele com homem de ligação, então abre muitas possibilidades, ele que ainda é o artilheiro do Palmeiras nessa temporada com 5 gols ao lado do Estevão. Vamos colocar para a Lili, para devolver para a Lili, aí Calçade, Donan, vamos comentar a tela dos jogadores corintianos também que entraram em campo
na data FIFA, aí é uma minutagem mais parruda. A galera jogou mais. Os corintianos estão mais em altas, né, em suas seleções, Lili. Olha o Depay aí. Memphis Depay jogou muito, né, muito tempo em campo, aí havia uma certa preocupação por parte do torcedor, mas o que eu consegui apurar com pessoas do Corinthians, pessoas ligadas diretamente ao Memphis, é que desde lá da Espanha, depois da eliminação, né, na Liga das Nações, ele já começou um processo de recuperação já com a seleção holandesa, depois no jatinho particular dele, tá? Levou todo o equipamento, então durante toda a viagem também fez esse processo de recuperação e até então o que eu conversei com pessoas de dentro do clube é que não há, assim, uma preocupação, tá? Pela questão física, cansaço, para ele entrar em campo. A mesma coisa do Carrillo. O Carrillo, a gente vê, você tem 170 minutos em campo. E aí ele é um jogador de extrema importância para o Corinthians nessa temporada ali, né? Movimentando bem o meio de campo. A mesma coisa, tá? Além de tudo, ele voltou no mesmo voo que o Martínez, com o fisioterapeuta, com o Bruno Gortati, né? Do Corinthians. Ele veio fazendo esse processo de recuperação com eles também dentro do jatinho. Então, por mais que ele tenha atuado muitos minutos, né? Ele é um jogador de muita movimentação pelo meio de campo, não preocupa a situação física dele. Ele costuma se recuperar rápido pós-jogos do Corinthians. Félix Torres, 99 minutos, né? Ele que está fazendo dupla de zaga com Gustavo Henrique. Inclusive, os dois últimos jogos na eliminação contra o Barcelona de Guayaquil, mas foi uma vitória. O Corinthians não tomou gols e contra o Palmeiras, o primeiro jogo também, os dois, né, na defesa ali, na zaga, e não tomaram gols, então ele pode ser o titular amanhã. Ángel Romero, 2 minutinhos só em campo, né? Então voltou fisicamente também. Não há uma preocupação, esses jogadores que estão aí listados. O Félix e o Martínez, essa minutagem maior é no primeiro jogo. Então, o segundo jogo nas eliminatórias, o Martínez jogou 12 minutos, Félix Torres entrou no final. Então, assim, o cara já vem mais tranquilo. O Memphis foi pauleira contra a Espanha, porque o negócio era bem pesado. Né? E o Carrillo, que é um cara importante para o meio de campo, também foi muito utilizado. Aliás, o Carrillo... Muito elogiado também. O Carrillo, assim, isso a partir da volta dele para a América do Sul, jogo no Brasil, assim, ele melhorou um pouquinho a situação dele na seleção, sempre foi um cara importante, mas mais próximo numa liga superior, então ele voltou com tudo. E eu vou te falar, o Carrillo, para mim, ele pode não ter o status do Yuri Alberto, do Memphis, mas para mim é o melhor jogador do Corinthians na temporada. Concordo. Então, um jogador, assim, tem que estar bem. Né? Se ele estiver bem, saudável, mais cansado, também teve um desgaste maior, né, nas eliminatórias. Obviamente, não é uma viagem tão desgastante como a do Memphis, né? Mas é um jogador importante demais para o Corinthians funcionar da melhor maneira possível, né? E tudo passa por ele ali naquele meio-campo do Ramon Dias. Vamos Calçade, Donan, Lili e Nicolete. Quando houve o jogo 1, era aquele contexto de o Palmeiras com uma semana livre para treinar e o Corinthians vindo da eliminação na Libertadores. Então era toda uma narrativa de Palmeiras favorito e família Dias... Na Berlinda. Na Berlinda. E aí a situação do Dorival. É isso, com a diferença que não veio um 4-1. Veio um 0-1 que era favorável ao Corinthians. E aí congelou no tempo. A gente entrou nesse mundo paralelo aí de data FIFA e a gente volta agora e cai de paraquedas de novo no jogo 2. O que é o que temos para esse jogo 2, turma? De ambiente, de momento, de clima interno nos dois clubes. O Corinthians conseguiu mudar o astral. E com grande resultado, mas não eliminou o Palmeiras da possibilidade de ser campeão. Isso não acabou. O Palmeiras pode chegar e fazer 1-0, devolver 1-0. Isso é perfeitamente normal. A gente não está discutindo um placar gigantesco que dá muita vantagem para quem venceu a primeira partida. Então o Palmeiras está totalmente inserido na disputa de uma final e com possibilidade de ser campeão. Assim, o Corinthians trouxe do Allianz um resultado extraordinário. Foi lá e ganhou na casa do rival. Mas não detonou a final. Você acabou, gente, não tem para ninguém, pode cancelar o jogo, nada disso. Palmeiras, você tem que entender, quem é o treinador do Palmeiras, as situações que ele já viveu já mudou, cenários. Ele tem um elenco hoje que melhorou demais. E a mesma situação de data FIFA atrapalha muito mais o Corinthians hoje do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras está no jogo. E o Corinthians tem um grande resultado para defender e negociar para ser campeão. Mas não vejo assim, o Corinthians já levou, o Palmeiras já está fora. Nós vamos ter uma final muito boa
e com possibilidade, sim, também de Palmeiras ser campeão. Tá tudo... Não é que tá aí, tá igual, né? Tá assim, 55-45 no máximo. Felipe, é interessante você perguntar, né? Porque a gente fica pensando, nossa, faz tempo, né? Esse primeiro jogo faz lá atrás. Eles não viveram, os jogadores aí que estão disputando as eliminatórias, essa questão do derby, que você fica ali na pressão, e agora, como é que é? Comprado na padaria. E aí, vamos ganhar. Teve um momento ali de protesto, mas foi um protesto isolado, não foi um protesto coletivo da torcida, que algum torcedor que pichou a bilheteria e o muro ali do Allianz Parque. É um pensamento coletivo, né? Claro que a torcida está incomodada, isso leva um pouquinho para os jogadores ali que vão disputar uma final como essa, mas o Palmeiras está extremamente concentrado, mesmo com os jogadores viajando, os que ficaram, e o técnico teve tempo para trabalhar o time agora na questão de o que eu vou arrumar. Vamos olhar, vamos armar. Eu tenho um plano, qual é o plano? Vai ser esse o plano e tal, não sei o quê. E o Palmeiras, todas as vezes nesses 3 anos que ficou atrás, deu uma resposta muito rápida numa final. A diferença agora é que é na casa do rival, né? Mas no campo acabou dando a resposta. Foi uma final contra o São Paulo, uma final contra a Água Santa, que acabou perdendo o primeiro jogo também, e aí teve Libertadores no meio, e ele mandou time reserva, e depois contra o Santos também. Nas 3 vezes, o curioso, né, Calçado, que as 3 finais anteriores, o Palmeiras foi muito mal no final do Campeonato Paulista e conseguiu concentrar para jogar uma final. Então acho que é isso que é o pensamento do Palmeiras e o que a gente sente lá conversando com as pessoas. Já aconteceu 3 vezes. O raio vai cair de novo? Exatamente. Mas agora é fora, hein? O que a gente pode esperar é um time bastante preparado e concentrado para uma decisão. Aí pode perder ou ganhar, né? Esse gap aí que o Nicoletti fala, né, sobre esse espaço da data FIFA, que pode ter sido bom para o Palmeiras, para o Corinthians, conversando com pessoas de lá de dentro. A história a gente preferiria se não tivesse a data FIFA, né? Fosse um jogo, em seguida o outro, porque o Corinthians faz até então um bom primeiro jogo, né? Os primeiros 90 minutos, consegue essa vantagem, só que tem esse espaço grande, não só contando pelo desgaste dos atletas da data FIFA, né? Porque o Palmeiras também tem jogadores que estavam em suas datas FIFA, mas justamente por ter esse intervalo muito grande, né? Talvez para o rival, para o Palmeiras conseguir se concentrar, buscar uma estratégia, mas de qualquer forma, os jogadores que ficaram trabalharam também incansavelmente ali com o Ramon Dias, com toda a comissão técnica, para tentar levantar essa taça, né? São 6 anos sem ganhar um título. E clima do família Dias? Saíram 100% da Berlinda ou... Calma. Espera. É que agora tem um componente que, assim, embora o primeiro jogo mudasse a narrativa, caso as coisas se passem mal, vão se passar mal em casa, né? 9h30 da noite amanhã. Depois ninguém sabe, né? Porque se diz muito assim sobre a eliminação da Libertadores, né? Contra o Barcelona de Guayaquil, a torcida aplaudindo, domingo é guerra, tudo por saber que o Corinthians está na final e tem chances de um título. Então a torcida não engoliu muito bem a eliminação na Libertadores, mas sabe que tem a chance desse título, viu que o time está lutando para isso, então está apoiando. Agora, se acontece o contrário disso nessa quinta-feira, seria desastroso para o Corinthians como um todo e para a família Dias, consequentemente. E com toda certeza não será nada bom. E eu acho que a família Dias está mais pressionada pelo resultado, até por jogar em casa, por ter a vantagem, né? Fez um bom primeiro jogo, acho que está tudo em aberto, mas a questão do tempo da final não ter sido logo depois do segundo jogo, acho que favorece mais o Palmeiras. Porque, primeiro... recuperação Soou o gongo, né? Não, knockdown ele levantou. Recuperação do Maurício. Cara importantíssimo para esse time funcionar. A presença do Maurício melhora o Estevão. A característica dele, ele abre muito espaço para o Estevão vir ali, né, puxando para dentro. É um jogador importante que deixa o Palmeiras mais criativo. E o tempo que o Abel tem para tentar encontrar a solução para esse time ser mais criativo. Porque assim, se esse jogo fosse um jogo logo depois do primeiro, acho que o Corinthians ele tinha uma vantagem considerável. Porque o Palmeiras ele mostra uma dificuldade grande para propor jogo em algumas oportunidades, ele exagera muito em cruzamento. Principalmente nessa temporada, né? Há algum tempo, né? Já tem acontecido isso com o Abel. Então, assim, e o Corinthians do Ramon Dias é justamente o contrário. É um time que marca, quando tem um espaço, ele tem a velocidade. Tem o Memphis acionando o Yuri Alberto. Então, assim,
esse tempo que o Palmeiras teve pode equilibrar um pouco esse segundo jogo. E o Palmeiras tem total condição de vencer dentro da Neoquímica também. Quem venceu quer encurtar a distância do próximo jogo para levar esse clima super favorável para o próximo confronto e não dar oportunidade para o adversário de ter muitos dias para se recuperar. Porque dói, né? Machuca. Você volta, você entra em campo machucado ainda. E quem perdeu, quem perdeu quer mais é diluir tudo isso e tal. Então quem foi para... Realmente, quem viajou foi para outra vibe. Ninguém vai ficar falando na seleção. Virou a chave, né? Na seleção uruguaia que perdeu para o Corinthians. Esquece. E no caso do Corinthians, né? Dá uma dispersada. Ele tem que juntar, reunir e falar, gente, concentração igual aquele jogo. Então isso realmente muda. É uma distância muito grande para uma final. A gente vai ver amanhã quem é que se deu bem com esses tempos. Né? Eu acho que o Palmeiras, se conhecendo o Abel, independentemente dos convocados, tudo bem, não tem o Rios, o Estevão, um cara importantíssimo, ficou fora. O Everton, o goleiro, está inserido no contexto, não vai fazer assim tanta falta no dia a dia do treinamento para mudar o jogo. Ele vem e joga. Então acho que o Abel deve ter trabalhado muito assim, com aqueles que ficaram e hoje ele vai tratar de, aqui ó, na conversa, inserir quem estava fora, olha, nas mudanças, se é que elas vão existir. Até porque, Felipe, na questão do Palmeiras, aí tem que pensar, o Palmeiras é um time novo. É um time diferente da temporada passada. O Vitor Roque chegou aí, jogou 2 partidas, hein? Jogou contra o São Paulo e agora contra o Corinthians. Então tem que acostumar. Seria o Vitor Roque. Exatamente. Não, teve mais treinamento para ele, né? Mais treinamento. Com certeza ele trabalhou. Vitor Roque. Isso aí. Micael, é um novo jogador. O Emiliano tá entrando no meio campo ali, então a gente ele perdeu Facundo, o Facundo que não tava. E Estevão, né? Então ele tem o ataque dele, tava só o Roque, né? Então, os clones a gente não sabe, né? Vamos ver, cara, porque o Abel de repente de se esperar, se de repente fala, vou ficar com quem trabalhou aqui. Não sei. O Corinthians ganhou o Coronado nesse gap, né? Isso que eu ia te perguntar pra gente, até arrematar, Lili, tem alguma dúvida? A gente já passou pelo noticiário, a história de data FIFA, mas tem dúvida, assim, expectativa de provável Corinthians, mesma coisa pra você depois, Paulo. Nesse tempo de data FIFA, foi bom também pra conseguir recuperar o Garro, né? O Garro que foi poupado no primeiro jogo, até por conta do sintético, então ele deve estar em boas condições e aí a notícia melhor ainda para o torcedor é o Coronado, que no último sábado, depois de ficar mais de 20 dias aí fora dos gramados, ele conseguiu voltar a treinar em campo com toda a equipe, então pode ser uma opção, né, porque lembrando que ele é o substituto imediato do Garro, então ele é uma boa opção para o técnico Ramon Dias se precisar mexer. Se dá para dizer que esse espaço trouxe alguma coisa boa na questão de preparação para o Corinthians, foi isso, né? Recuperar mais o Garro e também ter a opção do Coronado. Arremata o Palmeiras também, Nicolás. Bom, a dúvida eu acho que é nessa questão do Maurício com o Richard Rios, né? Ele deve utilizar o Richard Rios, é loucura quase, ele jogou terça-feira, tem toda a viagem hoje, essa confusão de troca o avião e tal, chega e já vai para o jogo na quinta-feira, mas ele tem uma saúde física excelente, né? Você vê que ele sobra no campo ali, então deve utilizar o Rios. Tem o Botafogo no domingo. E tem o Botafogo no domingo. Mas daí vai descansar. Só se fala na final, mas... Pode descansar depois, né? Tem o Bahia. Mas aí a dúvida é como é que ele vai utilizar o Maurício, né? Se já entra jogando ou não entra. Tem muitas opções, tem o Aníbal Moreno que pode entrar no lugar do Emiliano Martins no meio campo, tem o Felipe Anderson que também passou por um processo aí de recuperação física, porque teve um problema no pubis, então jogou pouco ainda nessa temporada e essa data Paulinho ainda não está na final, mas quando que você acredita que Paulinho... Eu acho que semana que vem ele começa a treinar, fazer o trabalho com o restante do elenco. Logo ele estará no Brasileirão. E que seria a previsão... Foi exatamente em abril. Então, acho que começo de abril ele inicia a transição e aí vai estrear lá pelo dia 10 ou 15, não sei se é Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, né? Mas vai ser esse também um baita reforço aí pro restante da temporada. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá
e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos, 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar, essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013, na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!